te digo uma coisa, se prepara porque nesse vídeo eu vou revelar 7 itens que vão trazer muito requinte, muita sofisticação a qualquer um dos seus projetos ou obras. São algumas escolhas que você pode fazer, alguns cuidados que você deve tomar se você quiser elevar o nível aí das suas entregas para que os seus clientes fiquem cada vez mais satisfeitos. Então bora falar então do que realmente importa na hora de projetar uma casa de alto padrão. Você já se perguntou o que faz uma casa ser verdadeiramente luxuosa? O que faz com que ela ganhe esse selo, de casa de alto padrão? E afinal de contas, o que é uma casa de alto padrão? Se você está pensando que é apenas sobre o preço dos materiais que a gente usa dentro de uma obra, eu recomendo que você assista esse vídeo inteirinho, porque você vai se surpreender. A qualidade dos materiais, é claro, ela é fundamental e ela costuma estar ligada de alguma forma ao preço, mas o requinte, a sofisticação vão muito além disso. Tem materiais caríssimos que vão ser muito brega. Simbora que eu já vou te contar, só que antes, se esse é um tema que te interessa, já deixa o seu like aqui no vídeo para eu saber se tem muita gente que gosta, porque aí eu posso falar mais sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de projeto em outros vídeos. E aproveita e já se inscreve também no canal e ativa as notificações para você não perder nada. Bom, antes de começar a falar dos itens, eu quero esclarecer que o alto padrão é um conceito subjetivo. Para algumas pessoas, uma casa de alto padrão vai ser aquela que o valor da construção é acima de R$1 milhão. Mas para outras pessoas pode ser que uma casa de alto padrão tenha que custar pelo menos ali 3 milhões, 4 milhões de reais. E eu costumo chamar de alto luxo as casas que custam acima de 10 milhões de reais. Aqui no nosso escritório a gente já lidou com vários clientes de alto padrão e de todas essas realidades. Então, seja como for, o que é importante é a gente fazer escolhas inteligentes. E algumas dessas escolhas, elas não só podem, como elas devem ser aplicadas em casas mais simples também. O que eu vou falar aqui nesse vídeo é uma seleção de itens que, na minha opinião, vão deixar a casa do seu cliente bem mais sofisticada e bem mais bonita, independente do nicho. E claro, como eu costumo dizer, a beleza ela importa em todos os estilos. Então, bora para o primeiro item. Materiais naturais. A utilização de materiais naturais é algo que valoriza muito uma casa. Pedras como mármores, granitos, quartzitos, madeiras também, com qualidades diversas, cerâmicas mais artesanais, tijolinho de verdade, plantas, folhagens, tecidos também de algodão, linho, enfim. São diversos materiais naturais que podem ser usados tanto em revestimentos quanto também na parte de decoração, sofás, cortinas, móveis e por aí vai. Esses materiais, eles são sofisticados por vários motivos. O primeiro deles já está dito, são materiais naturais, ou seja, eles são extraídos da natureza e aquilo que remete à natureza, ele já traz uma beleza dentro dele, natural. Eles são belos simplesmente por terem sido criados por Deus. É claro que eles ainda são trabalhados ali pelo homem, são manufaturados, mas eles nos remetem diretamente a esses ambientes de tranquilidade, de paz que a gente imagina assim, uma natureza, uma praia, uma montanha, uma floresta. Então tem uma beleza atemporal que extrapola qualquer tendência ou modismo. E são materiais que vão trazer aconchego na maioria das vezes. Eles também têm uma variedade de cores, texturas, padrões, pode ser combinado com diferentes estilos, decorações diversas e para trazer justamente esse quentinho, essa coisa, esse ar sofisticado e aconchegante ao mesmo tempo. Os tecidos, por exemplo, o algodão, o linho, eles têm um toque muito mais agradável do que um material sintético. Por exemplo, uma madeira, uma pedra menos rústica também podem dar essa sensação, esse toque mais aveludado. Esses materiais, eles ainda costumam ser bem mais resistentes, bem mais duráveis. E é aquela coisa, você bate o olho e você vê que a coisa é boa, você não tem dúvida. E essa durabilidade, ela contribui também não só para a estética, mas para a funcionalidade, porque eles se mantêm, a integridade deles ao longo do tempo. Por isso, o preço inicial, às vezes, pode ser um pouquinho mais elevado do que os outros materiais,
mais você vai entender isso como um investimento, né? Um exemplo muito fácil é o couro. Você pega o couro animal, que é muito mais caro do que o sintético, mas ele vai durar 1000 vezes mais. E aí, por durarem mais, muitas vezes você precisa ter esse olhar, enxergar ele como um investimento e não como um gasto. Outra característica que vai fazer esses materiais, itens mais requintados, é que justamente por serem naturais, um nunca é igual ao outro. As pedras, elas são todas diferentes, ainda que seja o mesmo mármore. A madeira é diferente, ainda que seja o mesmo tipo de madeira. Porque na natureza as coisas são assim, cada uma é de um jeito, e isso faz com que a gente veja essa coisa da exclusividade que remete mais ao alto padrão e ao luxo. Então, sempre que possível, use os materiais naturais. Claro que se tiver uma limitação financeira, o seu cliente não gostar, você pode fazer substituições, né? Por exemplo, você pode usar um piso vinílico, você pode usar um laminado de madeira no lugar de uma madeira natural. Apesar de não ser algo que eu faria na minha casa, por exemplo, porque eu, de fato, amo materiais naturais, amo madeira em especial. Então, sempre eu pondero com os meus clientes os prós, os contras, e eu avalio com ele essas questões, e se mesmo assim ele preferir o sintético, aí tudo bem, a casa é dele, né? O meu papel como arquiteta é servir mesmo. Eu tô aqui para atender às necessidades dele. Então, lembra que você como profissional, você deve conduzir o cliente. Só que você não precisa e nem deve impor nada, tá? Não é você que vai morar lá, né? Então, vamos combinar. O segundo item que faz com que a sua casa seja considerada de alto padrão é o cuidado com os acabamentos. Esse é um aspecto muito importante, crucial, até porque é aquela parte que o cliente vê, né? Aquilo ali que fica evidente. Ele não vai reparar na fundação, ele não vai reparar na alvenaria, no tijolo, no drywall, mas ele vai reparar no acabamento. Claro que a fundação também precisa ser bem feita, a parede também precisa ser bem feita, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Então esse cuidado, ele vai desde a escolha do material, que seja um material mais adequado, levando em conta também não só a qualidade, mas a durabilidade, o custo desse material, até uma escolha mais adequada de mão de obra, para garantir que esse acabamento ele seja executado, realizado da maneira certa durante a obra. Então, como responsável pelo projeto ou pela obra, você precisa garantir tanto o material quanto uma mão de obra de qualidade. E se for preciso, né, acompanha de perto a execução desses serviços que são mais delicados, mais complexos. E para te ajudar ainda mais, eu vou te trazer aqui algumas dicas pedradas sobre alguns tipos de acabamentos para que você consiga pegar essa ideia geral, tá? Então, se você quiser um vídeo sobre acabamentos também bem feitos, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E aí, a primeira dica sobre acabamento é marcenaria. Esse é um item que precisa de bastante atenção, um daqueles itens que vai fazer toda a diferença no ambiente. Mas para que ele cumpra a função de trazer o requinte, o aconchego, precisa de um acabamento impecável. Então, você precisa ter um bom material e uma boa equipe para fazer essa montagem. As duas coisas precisam acontecer. Inclusive, recentemente a nossa sede nova do nosso escritório ficou pronta. E você não tem ideia de como ficou linda a marcenaria. Eu vou até colocar umas fotos aqui para vocês verem o painel com essa super estante que a gente fez logo na entrada do escritório, os armários para estoque de amostras, essas coisas que arquiteto precisa ter, né? Caixa de entrega de projeto, material de escritório, enfim, eu adorei o resultado. Ficou super sofisticado e foi justamente para que o cliente que vá lá no nosso escritório, ele veja, né, ele procura esse tipo de detalhe de alto acabamento e aí ele vai se identificar com o nosso espaço e vai querer aquilo na casa dele também, né? E como eu já sei que vocês vão perguntar quem foram os fornecedores, o MDF ele foi todo da Duratex e o serviço de montagem, né, a parte de marcenaria foi feito pela Residência Ambientes Planejados, que são duas empresas super parceiras nossas há muito tempo, então vou aproveitar e deixar aqui os contatos para vocês na descrição. E falando do nosso escritório, teve um ponto incrível ali do acabamento, que foi o painel da TV, né, que só esse painel daria para fazer um vídeo completo para mostrar a diferença entre o que é um painel ripado e um painel frisado. Lá no nosso escritório, o pessoal da Do Design que fez, foi um painel frisado. Então fala se esse conjunto de material e acabamento assim não faz toda a diferença. Inclusive, nosso escritório ele ficou
tão lindo que eu tô doida pra mostrar ele todo aqui pra vocês. Aproveita e já me conta aqui se você gostaria que a gente fizesse mais vídeos de tours mostrando as nossas obras prontas por aqui. Deixe seu comentário aqui que eu leio todos eles, eu e o Alex, a gente adora saber a opinião de vocês. Bom, além da marcenaria, outro item de acabamento que faz toda a diferença são os metais. Então, o meu conselho para os metais é que você tenha uma linha comum, padrão, né? Por exemplo, se você optar por metais com umas linhas mais retinhas, mantenha isso em todos os ambientes, né? Nada de ficar colocando uma torneira da pia de um jeito, a do chuveiro do outro, os puxadores do box de outro, tudo dentro do mesmo ambiente. Não dá, tá? E o ideal era que esse padrão, essa escolha, ela se estenda para toda a casa, ou pelo menos por todos os banheiros, por exemplo. O mesmo vai valer para a cor do acabamento desses metais. Então, tenta escolher um padrão e manter. E de preferência, não arrisca muito nessas torneiras vermelhas, amarelas, que estão na moda por aí. Sinceramente, eu acho que as cores normais, né, tipo inox, elas podem trazer um ar muito mais sofisticado, muito mais requintado. Quanto mais um ambiente conversar com o outro, melhor para essa sofisticação. Outra dica para você ter um acabamento impecável é você pensar os materiais para os locais adequados. Por exemplo, não vai ser legal você colocar um papel de parede num banheiro onde você tenha chuveiro, porque vai ter vapor de água e vai acabar soltando o papel com o tempo, vai estragar. Então, em geral, a gente usa papel de parede em banheiro, só que em lavabos, justamente porque não tem chuveiro e não vai ter esse tipo de problema no futuro. Então, você tem que pensar direitinho nesse uso correto de cada material de acordo com o local. A junção dos materiais também é outro ponto muito importante. Se você tem um encontro de um material com outro, procura usar um perfil metálico para fazer a conexão entre um piso ou até mesmo colocar eles encostados, só que de forma bem feita. Então não usa, por exemplo, soleiras muito marcadas, porque costuma ficar meio brega isso. Eu até falei melhor sobre isso no outro vídeo, que é sobre 6 itens que deixam a casa brega. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição para você assistir depois e você poder evitar esses itens nos seus projetos. Bom, a escolha das pedras também é uma coisa muito importante. Tem uma pedra que é adequada para um lugar, mas não é para o outro. Por exemplo, não é legal você usar alguns tipos de mármore em bancada de cozinha, porque além de ter uma alta porosidade, pode manchar, pode trincar. Alguns são mais frágeis, não vão suportar altas temperaturas, então pode acabar rachando com o uso. Então existem outras pedras, existem granitos, quartzitos, por exemplo, que podem ser mais indicadas, mais adequadas nesse caso. Inclusive, eu já gravei um vídeo te ensinando a escolher direitinho qual é o granito que você deve usar no seu projeto. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição para você poder assistir depois. Bom, o terceiro item que vai deixar os seus projetos um luxo, né, é o alinhamento dos revestimentos e paginações. Você já entrou alguma vez em algum ambiente com piso e revestimento desalinhados? Ó, não sei se você é assim, mas eu tenho toque. Isso me dá até uma angústia, assim. Quando eu vejo isso, né, eu fico angustiada. Me conta aqui, você também é a pessoa doida da paginação, dos alinhamentos? Eu fico o tempo inteiro olhando para cima, para baixo, para ver se os encaixes estão bem alinhados e isso precisa partir do projeto. Então teve uma vez que a gente fechou um projeto com um cliente que eu tenho certeza que ele só fechou depois que ele viu que a gente era muito cuidadosos com esse tipo de coisa, com esse tipo de detalhe, né? Então esse capricho com o alinhamento da iluminação, com a paginação do piso, que alinha com a parede, assim por diante, enfim, esses cuidados, essa busca por um nível extremo de excelência no projeto, de não aceitar vou decidir na obra, né? Isso vai fazer muita diferença na sua percepção de valor do seu cliente. Não adianta, a proporção, o alinhamento, a disposição adequada das coisas, elas fazem parte da beleza, né? Então, se estiver desalinhado, vai causar um incômodo, vai causar um desconforto. E a nossa intenção é que a pessoa que vai usar aquele espaço se sinta bem naquele ambiente, né? E não o contrário. Então, o quarto item que a gente separou e que pode trazer requinte aí para os seus projetos é a iluminação do jardim, a iluminação da piscina, das áreas externas da casa. Você pode dar um destaque especial a alguns elementos que estejam ao redor da piscina, escadas, fontes, revestimentos diferenciados. A um deck, por exemplo, você pode projetar algum tipo de iluminação na água,
né? E isso pode trazer até uma sensação mais de relaxamento, mas só toma cuidado com aquela história de cromoterapia, porque aquele monte de cor, a piscina colorida, isso vai ficar um pouco brega, e aí vai parecer até uma boate. Outro item que eu separei aqui para vocês e que sempre está muito associado às casas de alto padrão e costumam até mesmo ser desejados, né? As pessoas hoje em dia buscam casas com grandes vãos. Mas para você ter uma ideia, na minha casa mesmo, a gente não vai ter vãos muito grandiosos. A gente acabou escolhendo por uma solução estrutural um pouco mais enxuta. Então, é possível você ter uma casa de alto padrão sem que você precise recorrer a esse item, tá? Hoje em dia, os grandes vãos, eles têm sido muito comuns por conta do estilo mais contemporâneo ou estilo moderno. Aquelas casas com linhas mais retas, né? Inclusive, a minha casa ia ser exatamente assim, né? Um grande vão, uma arquitetura bem contemporânea, ambientes integrados, enfim, uma casa com cara de capa de revista. Só que isso antes da gente decidir mudar tudo. Então, inclusive, se você quiser saber mais dessa história, vou deixar um vídeo em que eu contei por que eu decidi mudar tudo na minha casa. Eu vou deixar aqui no card e na descrição aqui para que você possa ver depois, tá bom? Você gosta de casa com grandes vãos, né? Você gosta dessas esquadrias gigantes, quase nenhum pilar nas fachadas? Me conta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre casas mais contemporâneas. O sexto item é um dos mais importantes, é ter um projeto com conceito. Um projeto com conceito é aquele que vai incorporar uma ideia central e que vai orientar todas as decisões de desenho. Um ambiente com conceito é um ambiente que você bate o olho assim e você entende o que ele significa. Então, tudo em um bom projeto tem que fazer sentido. O projeto de arquitetura, ele não pode ser simplesmente cuspido, né? De qualquer jeito. Ele tem que ter um amadurecimento dentro da realidade, dentro da história daquela família, principalmente quando a gente fala de casa. Então, é muito importante levar em consideração o terreno, o orçamento, a expectativa de tempo de obra. E cada material escolhido, cada cor, tudo deve estar muito amarrado, tudo deve ter um significado, um sentido dentro daquele contexto familiar. Então, quanto mais isso acontecer, mais o projeto como um todo vai ter esse significado. E a beleza, a funcionalidade, elas são fundamentais, mas um profissional memorável, ele vai além. Então, conheça a história do seu cliente, daquela família ou empresa, se você estiver fazendo um espaço comercial. Adicione elementos que vão criar essa experiência única e envolvente, né? Você pode, por exemplo, usar fotos que eles trouxeram de viagem, algum item que tem a ver com os valores pessoais deles. Aqui no nosso escritório, a gente sempre fala isso, né? O cliente, ele precisa se ver dentro daquela casa, ele precisa sentir que aquela casa, ela faz parte da vida dele, da família dele. E isso é tão poderoso que isso gera realmente um efeito uau. Bom, chegamos ao nosso sétimo item. O sétimo item que vai fazer com que o seu projeto ou obra seja considerado de alto padrão é ele possuir uma arquitetura atemporal. Quando falamos de uma casa, de um mobiliário, a gente está falando de coisas que precisam durar muito mais do que o ciclo de uma moda, muito mais do que um ano, do que uma tendência. A gente está falando de coisas que precisam durar por décadas e às vezes uma vida toda. Então, por isso você precisa ficar atento a essas tendências do mercado, que elas são importantes, dependendo do perfil do cliente, você vai precisar estar mais atento a isso. Mas a beleza, ela é algo perene, né? Como diz a Veri Lorenzetti, a fundadora do Congresso aí de Arquitetura Perene. Que, aliás, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, em breve a gente vai ter mais uma edição desse projeto incrível, que hoje eu sou sócia. Então eu vou deixar aqui o link nos comentários para você conhecer melhor o Congresso de Arquitetura Perene do Brasil. Bom, nós profissionais, a gente precisa fazer uma arquitetura que dura, que permaneça. E de um jeito assim que a gente pode olhar daqui a 10, 20, 50 anos, é que aquela arquitetura, ela tem um sentido. Ela até pode estar datada, porque tem alguma questão histórica ali, mas ela não pode estar vinculada à modinha, à tendência de mercado, a uma coisa muito marqueteira, sabe? A gente tem que treinar o nosso olhar para enxergar essa beleza, para a gente conseguir identificar aquilo que é o que não é bonito. Os clientes esperam isso de nós, né? Eu entendi uma coisa muito simples que eu quero compartilhar, inclusive, com vocês, que a beleza, ela simplesmente ela é inquestionável, só que a gente precisa aprender a olhar. Então, a arquitetura, ela também pode ter essa beleza inquestionável. Se a gente usar
né, preceitos de forma, de proporção, de equilíbrio, de cores, de harmonia. Isso tudo vai fazer com que as coisas sejam mais bonitas. E é isso que quer dizer prezar por uma arquitetura atemporal. É aquilo que não sai de moda, aquilo que continua bonito, que continua gerando um bem-estar ali com o passar do tempo, né? Uma casa de alto padrão, ela é, antes de qualquer coisa, uma casa bonita, que gera bem-estar em quem vai morar lá e que, de alguma forma, respeita ali o estilo, o gosto e as preferências, a história de quem vai morar lá. Então agora eu quero saber de você. Você concorda com esses 7 itens que eu separei para você nesse vídeo? Você discorda de algum deles? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí nessa lista? Coloca aqui nos comentários para a gente poder ampliar ainda mais essa discussão, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa. E se você assistiu até aqui é porque provavelmente esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma, então por favor, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal, que isso é um grande incentivo para o nosso trabalho, e não se esquece de ativar as notificações, porque aí o YouTube vai sempre te avisar quando tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um abraço, bora e até o próximo vídeo.